Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Direto de Cannes. Aqui no Meio Mensagem é um programa diário que a gente tem feito com criativos, publicitários, pessoas do mercado. E hoje é quinta-feira, dia 23, o penúltimo dia do Cannes Lions de 2022. E eu já venho com uma notícia do que aconteceu hoje de manhã, né? O Greenpeace fez mais um protesto, tentando convencer a indústria publicitária a não produzir mais campanhas que endossam empresas que poluem o meio ambiente. O Greenpeace tem feito várias ações, na verdade, durante o festival inteiro, distribuindo panfletos. Isso começou tudo no primeiro dia da premiação, em que o head de criatividade do Greenpeace, Gustav Martner, diretor de criação das agências publicitárias, entrou no palco para devolver um leão que ele ganhou anteriormente e dizer que não deveria ter prêmios num planeta que está morto. Para falar um pouquinho sobre sustentabilidade social e diversidade, mas mais importante, narrativas. Eu queria entender para vocês como é que está sendo esse Cannes Lions e como o tema sustentabilidade tem impactado vocês durante essa premiação. Quer começar? Começa você aí. Tá bem. Eu acho que esse é um tema pouco discutido na publicidade, na verdade. Eu acho que a gente, enquanto publicitários, tem um costume muito errado de surfar na onda de sustentabilidade para construir campanhas que geram algum tipo de repercussão sem uma causa genuína. Isso acontece bastante, precisa ser dito. Mas tem um outro ponto que para mim é ainda mais delicado, que é, quando a gente está falando de publicidade e consumo estão extremamente atrelados, certo? E o consumo gera muito resíduo para o planeta. E a gente fala muito pouco sobre quanto a publicidade é responsável pela destruição do planeta, porque a gente está fomentando o consumo, né? Então, é claro que numa perspectiva da função do publicitário, do trabalho, esse é realmente o que a gente deveria fazer, a gente precisa fomentar o consumo, porque a gente está falando sobre impulsionar a economia e vendas, mas qual é o impacto que a gente está deixando no planeta a partir disso? Então eu acho o protesto do Greenpeace extremamente legítimo, todos os protestos que eles fizeram nos últimos dias aqui, acho que são legítimos porque são causas e questões pouco discutidas de fato dentro da nossa indústria. E acho que é parte da toxicidade da indústria falar sobre isso também, e colocar, expor e tentar resolver. Primeira vez que eu estou vindo, né? Então, para mim está sendo importante conhecer, digamos, aproveitando o protesto do Greenpeace, esse ecossistema aqui de Cannes. Eu estou vendo que o Cannes ficou muito polarizado pelas causas, né? Você tem aí da guerra, as questões raciais principalmente. Eu acho que está tendo uma mudança muito interessante na produção de conteúdo publicitário e aí com todas as contradições, né, e as contraindicações que até o Felipe colocou agora, da reprodução de um modelo de produção e consumo que está destruindo o planeta, a natureza, excluindo as pessoas, e que a gente pode também apontar noutra perspectiva. Nesse aspecto, se a gente vê, eu sou da agência Mais e também na CUFA a gente tem a Digital Favela. São duas perspectivas de pensar a inclusão, de pensar a diversidade, de pensar outras narrativas a partir de quem está vivendo as questões. Então penso que ano que vem com certeza esse espaço será ainda maior. Eu acredito que há uma mudança em curso do ponto de vista de grupos que são socialmente excluídos, estarem ocupando espaços, e isso é meio que irreversível, porque na medida que eu venho aqui em Cannes, eu falo para os meus pares como é isso aqui, as possibilidades existentes. Outras pessoas já começam a se conectar a gente e aí você vai gerando um outro movimento. E penso que quem vai ganhar com isso é toda a sociedade, porque também dá para a gente pensar o consumo desligado da vida das pessoas. Eu acho que começa a surgir também um tipo de consumidor, Felipe, começa a dialogar o seguinte: essa calça vem de onde? Ah, mas eu vou comer isso aqui, foi preparado de que jeito? Qual é a cadeia produtiva que está envolvida esse produto ou essa marca? Então acho que isso é positivo. E aí quem se adaptar e quem conseguir dialogar com essa realidade, eu acho que vai dar um passo mais à frente. Não tem mais como a publicidade produzir nada sem dialogar com as questões da sociedade. Tem só uma questão sobre isso que eu acho que é importante também, que querendo ou não, essa é uma discussão elitista também, né? Porque a gente fomenta o consumo, mas a gente não consegue fomentar o acesso. E tem gente tentando acessar esse consumo e que nem consegue, né? Então tem duas pontas dessa causa que elas precisam ter visibilidade, né? É o consumo em excesso, que é uma visão um pouco mais elitista, mas que tem um impacto gigante no planeta para todo mundo, e o acesso ao consumo, que é uma outra coisa que também está em pauta muitas vezes em outros cases. Isso era justamente o que eu ia perguntar pro Preto, que é se é possível pensar na sustentabilidade no meio ambiente, né, junto com o acesso, ou então discutir isso quando a gente tem tantas pessoas na pobreza ainda no Brasil. Inclusive nós estamos com 33 milhões de pessoas que não tomaram café, que não vão almoçar, que não vão jantar, e não é por falta de comida, não é por falta de dinheiro, a gente vê as prateleiras todas lotadas, mas eu penso que se a gente não aproveitar, e aí a publicidade pode ajudar isso, de repensar qual é o nosso modelo de sociedade que a gente quer, né? E aí com essa riqueza sobrando, você tem 40 bilionários que surgem dentro de uma pandemia, grande parte deles são da área de alimentos, inclusive, e você tem fome do outro lado, né? E a fome, para quem já viveu a fome, assim,
A gente na CUFA, muitos de nós, eu já vivi a fome particularmente, não é só uma dor física, é uma falta de crença da vida em comunidade, das regras de sociedade. Você está com a sua mulher e seu filho numa rua sem ter o que comer e as pessoas num restaurante lotado de comida até, sem falar no desperdício, que é 8 vezes o tamanho da fome no Brasil. Então tem várias coisas que a gente pode, inclusive, repensar a vida em comunidade, mas a gente tem que ter claro, se a gente não compartilhar as riquezas, os benefícios, as oportunidades, talvez tenhamos todos que conviver com as grandes tragédias que as elites, né, econômicas e mundiais, elas estão patrocinando há muito tempo. Perfeito. E Cannes é um evento que acontece aqui na França, né? É um dos locais mais... A Riviera Francesa é um dos locais mais ricos do mundo, né? Essa é a sua primeira vez aqui. Pensando nesse contraste, como é que você vê a comemoração do festival aqui, sendo que a gente falou dessa falta de acesso? Eu acho que todos os festivais, diante da conjuntura do mundo, não dá mais para a gente ser indiferente a nada. É a primeira vez que eu estou vindo, eu estou tendo algumas impressões, indo para algum lugar, conhecendo pessoas, conhecendo o universo das agências, as perspectivas das agências, e eu penso que a gente tem que dar uma virada de chave para produzir agora. A gente está diante de um mundo em guerra, um mundo em crise. 10 mil pessoas todos os dias estão tentando cruzar o Mediterrâneo para chegar na Europa, vindo dos países da África, devido à colonização que foi patrocinada. A França, inclusive, é um dos países que teve mais colônia nos países da África, dentro da Europa. Eu acho que a chance está dada aí com pandemia, com todas essas questões. Você vê as nações mais ricas subindo os índices de Covid, ou seja, não tem como vacina todo mundo ou não vacina ninguém. Eu acho que a própria natureza está mostrando para nós que só tem uma saída. Ou a saída é coletiva, e coletiva não envolve só seres humanos, envolve a vida como um todo e a sua dimensão, e que a gente possa compartilhar e viver em harmonia. Do contrário, a gente vai ver isso tudo. Eu acho que Cannes é uma oportunidade da gente fazer vitrine e espaço para que essas vozes sejam ouvidas, para que a gente possa mudar um pouco o comportamento da publicidade. E aí eu acho que já tem muita gente vendo isso. Espero que aumente o número e que a gente chegue aqui e as pautas sejam como é que a gente solucionou o problema de uma água potável no lugar, como é que a gente pensou uma produção de democratização de alimentos, como é uma cadeia de produção de alimentos saudáveis, como é que a gente distribuiu a economia para as pessoas, como é que a gente aumentou os índices de educação, reduziu a pobreza, como é que a gente reduziu a desigualdade. Eu acho que aí não é nem ganhar um leão, é matar leão todos os dias. Perfeito. Felipe, e o Head de Criatividade do Greenpeace falou, né, um pouquinho sobre por que comemorar a publicidade sendo que ela está destruindo o planeta. E você falou um pouquinho sobre essa questão de você ter que produzir campanhas para gerar economia, né, mas também ser responsável. Como a agência pode trabalhar com o anunciante nesse quesito? Eu acho que se for genuíno, eu concordo totalmente com o que você dizer. Se você está trabalhando como uma marca, numa causa genuína, que faz parte da cultura daquela empresa, solucionar aqueles problemas para o mundo e não fingir que está solucionando um problema para o mundo para ganhar um leão em Cannes, eu acho que isso é ótimo, né? Acho que é legítimo, acho que é comemorável, acho que é justo. Também não acho que tem nada de errado quando uma campanha não é sobre uma causa, mas é sobre um produto e é muito bem feita e ganhou um prêmio, está tudo certo, assim, eu não tenho um problema com isso. O meu problema é quando não é legítimo. E acho que se não é legítimo, de fato a gente não está fazendo nada por ninguém, né? Quando a gente está só usando uma causa, roubando o protagonismo, inclusive, de quem trabalha por aquela causa, de quem luta por aquela causa, deixando essas pessoas como coadjuvantes, contando a história na perspectiva do publicitário e não daquela vivência. Então, isso eu acho muito errado. Mas quando acontece genuinamente, eu acho ótimo. Perfeito. E uma das coisas que tem sido debatidas é a dificuldade de fazer narrativas, inclusive campanhas publicitárias, sobre temas que são sociais, ou então sustentabilidade, meio ambiente, diversidade, porque elas têm menos alcance ou são menos engajantes, né? Isso quem disse foi quem faz as campanhas da ONU, que esteve aqui divulgando uma campanha chamada Don't Choose Extinction, né? Não escolha a extinção com o dinossauro. E eu queria saber de vocês, existe essa dificuldade de contar algo importante socialmente e ser apelativo? Pode começar, Preto. Aí são vários limites impostos, né? Eu acho que agora as causas, elas são algo incontornável. Se você vê o próprio ESG, que é esse modelo de comportamento, né, das empresas no social, na governança e no ambiental, você vai ter que empurrar. Lógico, não é por uma boa vontade, não é porque alguém legal está lá pensando. Tem isso? Tem. É por causa da Bolsa de Valores, que isso conta a pontuação da Bolsa de Valores para a empresa. Mas eu acho que tem uma brecha aí na sociedade, eu acredito muito no engajamento da sociedade. No sentido de dialogar, eu acho que dá para dialogar as duas coisas. A gente vive um momento que uma coisa só pode ser de um lado ou de outro. Eu acho que tem um ponto aí pelo meio de costura e a gente tem que valorizar isso. Eu estou muito
preocupado com o ativo da confiança nas pessoas, porque a gente tem, e aí a gente neutraliza a confiança quando a gente não valoriza diferenças. Diferenças não quer dizer que a gente aceite desigualdades. Quando essas diferenças impor a gente para desigualdade, a gente tem que vetar. Mas eu acho que é um espaço enorme, pelo menos aqui as possibilidades são várias. Gente que já conhecia a CUFA sem conhecer a gente, eu fiquei muito legal porque o nome chegou antes, então, né? E eu penso que tem grandes parcerias para serem feitas hoje. Eu acho que também eu concordo com o Felipe, nem tudo tem que ser sobre causa, mas é impossível hoje você contornar causas, né? E agora as empresas vão para um dilema. Ou o ESG delas é uma coisa séria ou é só uma campanha publicitária. E aí eu acho que quanto mais a sociedade estiver esclarecida, participando e se envolvendo, e aí aqui eu aprendi muita coisa, né, nesses dias, eu acho que a gente vai avançar mais e mais e mudar o comportamento. Aí tem que ser um movimento, um mutirão coletivo. Tem um ponto sobre isso que eu não sei se eu concordo totalmente que tem menos engajamento. Assim. A gente acabou de fazer um estudo na Soco, a gente tem uma essência de trabalho pautado em earned media, em impactos orgânicos. E todas as campanhas que a gente fez ao longo desses 6 anos que tiveram uma causa genuína atrelada àquela marca, foram os melhores resultados em impactos orgânicos que a gente teve na história da agência. Então, os nossos dados vão contra esse fato. E eu acho que isso acontece porque as pessoas também estão interessadas em sentir que elas estão fazendo alguma coisa. Ao escolher aquela marca que de fato está fazendo uma coisa genuína, elas passam a fazer de alguma forma parte daquilo. Então gera um engajamento, sim, e possivelmente também uma conversão de venda. Isso é um fato da nossa história, assim. Então eu acho que existe um espaço para as duas coisas conviverem, sim, de gerar o engajamento, de gerar a conversão e de fazer isso de uma forma que seja também intencional pela mudança do planeta. Assim. Eu acho que esse alinhamento ele é viável. É só uma questão de intencionalidade. A gente tem que ir lá e querer fazer daquele jeito. E perfeito, a Soco ganhou um ouro, né, um leão de ouro pela campanha feita para o Guaraná, que visava mostrar como era discrepante o investimento de marcas no esporte feminino, né, no futebol feminino, que se comparava com os anos 80 para o futebol masculino. Como é que foi a criação dessa campanha? Guaraná, esse é o ponto, né? O Guaraná patrocina o futebol feminino há uma década. Né? É uma das poucas marcas, inclusive, que manteve o patrocínio durante todos os anos do futebol feminino. Então, há muito tempo, eles estão fomentando a modalidade e buscando essa equidade na remuneração, na visibilidade, na audiência, porque é gritante a disparidade entre o futebol masculino e feminino nesse sentido. Como você falou, né? O prêmio que o futebol feminino ganha esse ano é igual ao de 1981 do masculino. Né? Então, elas estão presas nos 80 por causa disso. Mas aí não basta contar essa história, porque eu estava falando, né? Roubar o protagonismo das mulheres contra isso. Não é contar essa história, é criar uma garrafa de Guaraná dos anos 80, trazer a Guaraná Champanhe de volta e fazer a venda 100% ser convertida para melhorar o prêmio. E aí arrecadar milhões para conseguir dar um prêmio mais igual ao futebol masculino, para o feminino do futebol masculino. Então, quando é genuíno e tem uma intencionalidade e tem de fato uma ação da marca que está disposta a perder alguma coisa para fazer o futebol feminino ganhar alguma coisa, porque isso é uma coisa importante, né? Quando a gente se coloca como marca, como publicitário, como pessoa, como aliado de uma causa, você tem que estar disposto a perder alguma coisa, isso é um fato. Né? Então, está disposto a perder aquela renda, aquele lucro para fomentar essa causa. E isso é genuíno. Perfeito. Preto, como é que funciona a articulação da CUFA com as agências e marcas para projetos em conjuntos? A CUFA ela existe em 26 estados, mais o Distrito Federal. A pandemia fez com que a gente se tornasse a maior interface entre grandes empresas que inicialmente queriam fazer doações para pessoas que muitas vezes não eram nem acessadas pelas políticas públicas. Então a gente acabou chegando em 5 mil favelas no Brasil. A gente está com um plano de expandir agora para 100 países, já estamos em 20. E a publicidade e as agências, elas têm sido parceiras no sentido de juntar uma tecnologia de comunicar que já existe no que a gente chama de favelês, que seria o nosso dialeto das favelas, com esse mundo, digamos, das agências do homem branco do asfalto. Então, quando junta esses saberes, essas tecnologias, a gente consegue produzir olhares bastante interessantes. A gente, inclusive, reposiciona a atividade das agências. A gente tem exemplos como agora uma marca também foi fazer uma ativação da bola da Copa do Mundo e a gente conversou com eles porque, além da bola, o que fica nesse lugar? Né, botar só uma bola, lá é uma bola. Não, vamos reestruturar um espaço de uso público. Aí urbanizamos, por exemplo, uma arena bonita no campo de futebol dentro da favela. Depois da Copa, aquela marca estará linkada àquele território de uma maneira que as pessoas vão ver porque os trabalhadores foram escolhidos lá dentro da favela, os gestores daquele equipamento são de lá também, a CUFA está articulando essa coisa no território. Então acho que há espaços para produzir e aí isso com certeza vai impactar no lucro e no link que as pessoas daquele território vão fazer com essa marca. Então há muito espaço num planeta cheio de desigualdades para a gente produzir desigualdade e também melhorar inclusive essa relação de compartilhamento de oportunidades.
Então é muito mais muito além da narrativa, né? Realmente contribuir de fato para a sociedade, né? Que foram esses dois cases. Essa coisa que o Felipe falou do protagonismo, eu acho que é importante porque tem muita gente fazendo muita coisa. Muitas vezes eu acho que falta sensibilidade e uma visão mais 360 para olhar assim do lado. Pô, está acontecendo um monte de coisa aqui, como é que a gente... Às vezes você precisa só amplificar aquilo que está acontecendo. É igual como um moleque que joga muita bola, mas ele não sabe bater um lateral, não tem academia. Muitas vezes as agências podem ser essa academia que o moleque vai treinar e aquele que jogava na rua de terra, em breve está jogando um grande time, ou mesmo jogando uma partida que não tem a ver só com ganhar um troféu, mas com mudar um jogo que é a vida o dia todo, né? Tem um ponto sobre a narrativa que eu acho que é importante, que é, antes de pensar na narrativa, a gente tem que pensar quem é protagonista dessa narrativa, porque esse protagonista dessa narrativa deveria ter sentado na mesa da criação, né? Por isso que a diversidade é tão importante, a gente fala tanto sobre isso, né? A nossa visão, inclusive, é de proporcionalidade. Eu quero ter a proporção exata do Brasil na agência para refletir as narrativas brasileiras reais, essas vivências no trabalho que a gente faz. Então, não sou eu, o homem branco do asfalto, que tem que ir lá contar a história do futebol feminino. Eu preciso de uma perspectiva genuína de quem vive aquele problema na mesa para criar aquilo. O mesmo acontece com todas as outras causas. No caso, por exemplo, LGBT, posso opinar sobre isso, pois sou gay, né? Acho que faz parte da narrativa da minha vida, posso ser um autor e um protagonista dessa narrativa. Mas ter esses protagonistas dentro de casa, acho que é essencial, assim, para conseguir contar genuinamente essas histórias. Perfeito. E você mencionou, Felipe, que a Soco trabalha com o alcance orgânico, né? Não necessariamente compra de mídia. Eu queria saber um pouquinho mais dessa estratégia para até entender por que então engaja tanto essas campanhas, de fato, né? Vocês não compram mídia, vocês não precisam chegar nas A gente até pessoas. compra agora. Agora compra. Sim. Conta aí. Sim, porque quando a gente fez a fusão com a Cubo, a gente não comprava até a fusão com a Cubo ano passado, mas a gente passou a comprar quando as duas agências se fundiram, porque a Cubo já autorizava a mídia. Mas a nossa perspectiva de canais, ela é pautada no que a gente chama de conquistar antes de pagar. Então, todo o plano da Soco, ele nasce primeiro com uma perspectiva de impactos orgânicos, para depois ter uma perspectiva de impactos pagos. Com isso, a gente consegue, a partir da criação, entender o que já vai ser relevante culturalmente para aquela audiência, para que haja a intenção de compartilhamento daquela mensagem. E eu sempre falo que é a estratégia da fofoca. O mundo gira em torno da fofoca desde que a gente estava em volta de fogueira. Então, a gente tem que fazer algo que seja bom o suficiente, relevante o suficiente para fazer parte dessa roda de fogueira, para que seja contado para aquelas pessoas, para aquela audiência que compartilha aquele interesse dentro daquele âmbito cultural, né? E depois sim a gente fomenta e amplifica e alcança muito mais gente através da mídia paga, porque tem uma potência muito maior. Perfeito. E quais são os maiores desafios que vocês enxergam nas marcas hoje para dialogar com o social? Acho que está uma mudança permanente, né? Por exemplo, tem coisas que a gente achava piada e engraçado que hoje são extremamente ofensivas. Você tem protagonismo de vários setores que todo dia aparece um menino que está na música, uma pessoa que está numa agenda social, numa agenda cultural. Então, acompanhar essas mudanças. E eu acho que tem um desafio que é agora, e eu estou falando isso, que a gente dialoga com agência, a gente dialoga com marcas, a gente dialoga com empresas, com governos, que é a possibilidade de incorporar saberes que estão sendo produzidos em lugares, muitas vezes, que a gente nem espera. A gente consegue criar esse ecossistema em que esses saberes podem se somar, sem que tenha assim, alguém que sabe mais ou que sabe menos. A gente muitas vezes tem esse conflito com a universidade, né? Ela vai lá, queria pesquisar, e parece assim um grande safari, a favela, os favelados assim, os camundongos e os brancos do asfalto, os cientistas, tá ligado, Felipe? Às vezes acontece isso, e a gente começa a dizer para eles, ó, mesmo aqui nesse caos foi produzido esse tipo de conhecimento, essa tecnologia. Por exemplo, uma coisa interessante, na pandemia, por exemplo, as mulheres, mães solteiras, elas são as mais atingidas pelas complexidades e desigualdades amplificadas com a pandemia. Durante as campanhas nossas emergenciais de doação de cestas básicas, mulheres que foram atendidas com as questões, com chip telefônico, comida, roupa, absorvente, né, que é uma coisa para os homens que até não estava no nosso radar, que veio muita história da pobreza menstrual, essas mulheres de atendidas passaram a ser liderança dos processos. Então, assim, como é que a gente... Isso é um alerta, eu estou falando dentro de uma favela, não estou falando de uma menina que tem estudo, nível superior, o tempo é outra lógica de tempo, porque tem um filho que não pode sair, né, a família inteira. Então, você trazer essas mulheres para dentro desse processo, elas estão dando uma lição enorme para nós de logística, para não ter desvio, organização, disciplina, liderança. Então, como é que eu já... aí está dando um sinal para a gente, como é que eu incorporo esse sinal e amplifico para outras coisas? Eu acho que a perspectiva também que a gente estava discutindo sobre a proporcionalidade dentro da agência, eu acho que ela é ainda pouco discutida dentro do marketing.
Eu acho que isso, eu não vou generalizar de jeito nenhum, acho que tem gente fazendo um trabalho excelente nesse sentido, mas eu sinto que a gente fala menos sobre como trazer essas vivências para dentro das empresas, para estarem presentes também nesses times que trabalham com marketing ESG nas empresas, para que não seja o homem branco do asfalto, a mulher branca do asfalto decidindo e falando sobre isso como um turista, como você falou, assim, né? Cientista, safari social, mas que tenha de fato essas vivências dentro de casa. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que o segundo ponto é que é muito perigoso a gente tomar decisões e assumir verdades a partir do conforto da nossa mesa e do notebook. Né? Tipo, a gente não tem essa informação. Então, se você não tem a possibilidade de trazer essas vivências dentro de casa, no mínimo, eu acho que você tem que trazer essas vivências para discussões, né? Para trazer para os projetos pessoas que têm genuinamente aquela narrativa para fazer parte, assim, via consultorias ou, né, realmente tipo fazendo pesquisas. Eu acho que tem que ter um pouco mais de informação para não tomar decisão a partir da própria mesa, sabe? Perfeito. E a gente sempre fala, né, que Cannes tem alguns assuntos, né, principais. Acho que no começo falava-se muito sobre a falta de jurados pretos no júri brasileiro. Depois a sustentabilidade ganhou essa repercussão maior em termos de meio ambiente, mudanças climáticas. O que vocês levam de principal do festival? O que vocês vão levar para o trabalho de vocês no dia a dia daqui a pouco? Eu vou levar a necessidade de trazer mais gente da favela para cá, gente. Tornar o Cannes mais favelado, trazer outros olhares para cá, inclusive na diversidade que é a favela. As pessoas olham a favela pelo aquele prisma, aquela lente da carência, da tragédia, da desigualdade. Não que elas não existam, não que não seja um problema. Mas há uma galera produzindo um outro tipo de perspectiva, transformando estigma e carisma, transformando dificuldade em oportunidade, que precisam vir aqui conhecer esse ambiente, dialogar com isso. Eu acho que tem muito conhecimento acumulado. Eu acho que tem um desafio de mudar, mas tem muita experiência acumulada. Eu acho que chegou a hora da gente criar uma grande arena para colocar os saberes nela. Eu acho pouco ainda, tudo que aconteceu, assim. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito nesse sentido. Eu sei que o Simon tem que é o CEO de Cannes, tem uma perspectiva muito melhor sobre a diversidade para o festival. Acho que no âmbito global, eu sei o trabalho que ele está fazendo, mas eu acho que não é suficiente ainda. Principalmente quando a gente olha para o recorte por país, assim. A realidade do Brasil é muito diferente e precisa ser refletida também no festival. Não só no corpo de jurados, não só na presença no festival, mas nos palcos, né? Acho que a gente vai ter amanhã um painel da Joana Mendes com a Rafaela Martins. As duas vão falar com a Cindy Gallop. Vai ser ótimo, acho que já é um avanço, mas eu acho que a gente deveria ter muito mais vozes como essa sendo escutadas no festival a partir do palco principal. Eu acho que precisa desses grupos ser minorizados, subrepresentados, muito mais presentes aqui no protagonismo do festival, para que a publicidade também tenha noção dessas narrativas de um jeito que precisa ter. Perfeito. Antes da gente continuar aqui nossa conversa, eu quero chamar vocês para conhecer o Beto Fernandes, que é o criador da campanha Não Escolha Extinção. A gente entrevistou ele agora há pouco, fiquem com a fala dele. Esse ano, Cannes tem sido bastante especial nessa questão da discussão da sustentabilidade, a questão climática. Eu acho que isso tem sido... Eu nunca tinha visto Cannes focar tanto nisso, tantos seminários, tantos eventos, tantas coisas para trazer essa discussão para as marcas, para os anunciantes, para os criativos, de como a gente pode fazer o nosso papel para tentar fazer um planeta melhor. Eu acho que esse período de pandemia nos ensinou que muito das nossas ideias sobre a questão climática não é que estavam erradas, mas elas não eram efetivas. Então, quando você fala sobre a questão da reciclagem ou de não usar plástico, isso é relevante, mas o impacto que isso tem no planeta é muito pequeno. Tem que ser feito, mas o impacto é, sei lá, 3, 4%, não passa disso. O grande problema é emissão de fossil fuels. Há toda uma indústria que funciona em torno disso e é gente muito poderosa, muito dinheiro envolvido, com muito trabalho com políticos. E eu acho que essa conversa tem que ser trazida à tona. A gente teve a oportunidade de falar muito disso com a campanha que a gente criou para Nações Unidas, para a UNDP, chamada Don't Choose Extinction, em que a gente pela primeira vez fez uma campanha que fala especificamente de subsídio de combustível fóssil, o que é um assunto nada sexy, difícil de entender. E talvez por isso que ninguém nunca ataca essa questão, porque é mais fácil falar sobre plástico, mais fácil falar sobre carro elétrico, mais sexy, mais rápido ter ideias. E subsídio de combustível fóssil é mais complicado. E o que a gente fez foi, a gente imaginou alguém de fora chegando na Terra e nos contando, olha a merda que vocês estão fazendo, vocês estão pagando para se matar. E aí foi que a gente pensou, quem de fora que a gente vai trazer? E pensamos, vamos trazer um especialista em extinção, um dinossauro.
que reaparece para nos dizer, olha, distinção entre uma coisa ou outra e não é muito bom. E ele fala, nós tivemos um asteroide, qual que é a sua desculpa? Porque a gente está pagando, financiando um asteroide gigante que está vindo para destruir o planeta Terra. É o que a gente está fazendo. E a gente precisa mudar. E eu senti, a gente teve espaço para falar bastante sobre a campanha no Palais e eu vi vários seminários, várias palestras, muita conversa na indústria sobre esse tema, que é importantíssimo. E para finalizar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês quais são as próximas tendências para a comunicação e o trabalho, né, da CUFA com comunicação, publicidade e as marcas. Eu não sou muito fã de tendências. Mas eu gostaria de fazer um apelo e não falar sobre tendências. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para a vida real na publicidade e menos para o metaverso, para o NFT, porque tem muita coisa séria acontecendo na vida real e a publicidade é capaz de ajudar bastante a fazer algumas transformações muito necessárias e que podem ser muito prósperas, inclusive para o mercado do ponto de vista financeiro, a hora que olhar para essas questões. Se tem mais gente que pode comer, se tem mais gente que pode consumir, se tem menos gente endividada, a gente tem um consumo melhor e, consequentemente, uma publicidade mais próspera, né? Então, acho que essa é uma perspectiva que eu gostaria de que as pessoas olhassem mais. A gente acabou de sair da Expo Favela, que foi realizado no WTC, e assim, é um negócio assim, ainda tem pandemia rolando, mas você vê que se inscreveram 20 mil pessoas de favela, a maioria jovens e mulheres negros, e que estavam criando de tudo, gente. Você tem do alimento limpo, a roupa que usou um material de pneu, fez uma mochila, você tem um cara que criou uma tecnologia, o vencedor é um menino de 23 anos na Escola Técnica de São Paulo, que criou um aparelho que pode acionar 120 redes de proteção à mulher, ele ganhou o prêmio Todos por Ela. Então, assim, você tem uma ambiência de criação gigante acontecendo no espaço de exclusão. Eu acho que se a gente puder dar luzes e criar um grande palco e todo mundo possa subir, eu acho que a gente sai um pouco dessa luta que está sendo realizada para garantir diversidade. Garantir diversidade, nós não precisa mais discutir, a gente já sabe como fazer. Chegou a hora de executar. E aí é só chamar, abre o microfone e deixa a galera assumir. Acho que complementando essa fala, a Lupita Nyong'o falou um pouquinho disso, né? Que no painel dela, que você pode ver no site do Bem Mensagem, ela falou que não é tratar a diversidade como um monumento, né? É talvez entender as vivências internas e tratar de forma humana, né? Porque ela sente falta de ver a humanidade nas campanhas, né? Ela só vê a diversidade pela diversidade, não pela humanidade. Porque eu acho que tem que deixar de ser um evento para ser um movimento permanente. Perfeito. E é com isso que a gente encerra nosso papo do Direto de Cannes. Estaremos aí amanhã. Bora conferir no YouTube da Bem Mensagem.